Então, meus amigos, sem maiores delongas, deixa eu chamar para enriquecer de maneira extraordinária essa semana nossa da valorização da vida, nosso Setembro Amarelo, nosso querido Jaime Ribeiro. Bom dia! Bom dia, Ricardo! Bom Que dia, alegria, amigo! pessoal! Oh, meu Deus, que bom estar aqui de Bem-vindo! novo. Muito obrigado. Eu estava assim ansioso para voltar, né, Ricardo? Estava com muita saudade aqui de estar com vocês. Da última vez foi tão bom. E aí a gente está num mês especial, numa semana especial. Eu vi que você teve com grandes amigos essa semana aqui, Verdade. né? Ai, gente, que coisa boa, que bom estar aqui. Obrigado pelo convite, Ricardo. Imagina, eu fico feliz. Não, e eu conversei com vocês, entendeu? Porque todos eles, acho que eu já te contei, todos eles têm um carinho enorme contigo, né? Todos, todos, Os todos. meninos, né? Eu lembro quando o André ainda olhou assim, puxa, mas vai estar todo mundo, cara, vai estar o Jaime, vai estar fulano, né? O Rossano sem comentários. Junto com o Haroldo, eu falei, que legal. Falei, não, o Jaime vai fechar. Vai ser o lacinho do pacote, né? Não tem um presente, quando você dá um presente, aí você dá que faz aquele laço, o presente fica mais lindo. Eu falei, tem que ser no sábado. Eu quero o Jaime no sábado. Eles são muito Obrigado. legais, são muito gentis. Você também é muito gentil, né? Vocês que são grandes referências para a gente, que faz, além de confortar o nosso coração, faz com que todos nós pensemos fora da caixa, efetivamente, né? Como está o livro É ali do verdade. lado, né? A gente pense fora da caixa, a gente pense diferente do que estamos acostumados a pensar para poder trazer essa felicidade para dentro do coração. Tanto o Haroldo, o Rossandro, o André, vocês são pessoas muito bondosas em me incluir nesse evento também, porque eu tenho certeza que está sendo lindo. Eu me sinto muito honrado por estar aqui. Eu Amigo. represento, gente, vocês que estão aí. Ó. São quantas pessoas que ficam online? 3, 8, 10 mil. Eu sou vocês participando do Evangelho, né? Eu não tenho essa grandeza da divulgação do Evangelho, desses pensamentos tão profundos. Então, eu aqui sou vocês. Né? Eu sou Ô, Maria gente, eu vou te. Auxiliadora, eu sou Angélica, eu sou Elizabeth, eu sou a Cristiane, eu sou o Ricardo. Esse Jaime já começou bem, vocês entenderam, né? A gente está dando a lição chamada humildade. É isso. Entendemos, Jaime, entendemos. Modéstia, modéstia. Anota aí, gente. Já começamos a aprender com ele. Modéstia. Oh, meu amigo querido, me conta, ó. Depois dessas lições introdutórias, né, com teu exemplo mesmo lindo, eu vou te perguntar, não tem como. Como é que a gente faz, hein? A gente consegue ser feliz no meio dessa pedra, né, de Sísifo, ter que carregar essas rotinas no meio das loucuras, né, do dia a dia, das inseguranças, dessas instabilidades. Dá para achar felicidade no meio disso tudo? Ricardo, eu estava ouvindo você falar sobre rotina e eu estava aqui refletindo, trazendo na minha memória todas as vezes que eu reclamei da rotina. A gente tem mania de reclamar da rotina, a gente tem mania de dizer que a nossa vida está chata. Isso se dá principalmente porque estamos desenvolvendo uma mania horrível que tem sido potencializada pela internet de comparar a nossa vida com a vida dos outros. Então, quando nós estamos em casa comendo aquele pratinho de feijão com arroz, aquela saladinha que a gente fez ali na pressa, quando a gente está fazendo aquela coisa que é uma coisa do dia a dia, com aquele copo de estimação que a gente tem. Não sei se você tem. Você tem um copo de estimação, Ricardo? Eu tenho. Quebradinho, que a esposa quer jogar fora. Não joga não, não joga Isso. Se der mole, a esposa some com esse copo, né? camisa, copo. Então, são as coisas da gente, a gente quer ali a gente mesmo. Então, quando a gente abre lá uma rede social, dá uma olhada e vê a pessoa está num restaurante sofisticado, que o mato faz uma coisa assim que você nunca conseguiu sequer fazer, e a comida é uma comida pouco, uma comida bonita, você olha para o seu prato e fala assim, nossa, eu estou comendo mal, estou comendo feio, e olha, essa pessoa é muito mais feliz que eu. E a gente faz isso com tudo, porque acontece com o nosso corpo. A gente olha e fala, olha só, gente, como fulano, como fulana estão bem ali, estão com o corpo bonito. Olha que
Aí começa a se olhar no espelho, acha que não está muito bem, precisa mudar a sua rotina. Não quer dizer que isso não sirva de estímulo, mas a gente começa a se comparar, mesmo sem querer, e aí o que acontece? A gente esquece, muitas vezes, que tem um filtro sendo usado ali. Só que a vida real ela não tem filtro. Assim como não tem filtro para a alma, não dá para você se comportar, não dá para você colocar um filtro e se colocar na internet para que as pessoas vejam a sua alma com filtro, a sua alma maior, a sua alma mais generosa, a sua alma mais humilde, a sua alma mais caridosa. Não existe um filtro para a realidade você com você mesmo. Então, muitas vezes as pessoas não gostam da rotina porque se comparam. Mas o pior, Ricardo, é que toda vez que você sai da sua rotina, deve acontecer contigo, a gente viaja e aí várias vezes a melhor parte é voltar para casa. É deitar na sua cama, é sentir o cheiro da sua casa. Então, eu penso que nós valorizamos muito pouco aquilo que está perto, aquilo que está ao nosso redor, porque gostamos de nos projetar e nos conectar com o que não é real. Você ensina muito sobre isso, né, Ricardo? Eu já ouvi vários conteúdos seus falando do quanto é importante viver o agora. Então, a destruição desse contato, da delícia da rotina, como eu chamo, que eu adoro a rotina, minha esposa adora a rotina, nós adoramos estar aqui em rotina na nossa vida, que parece muito linear, mas não é, né? E eu acho que desconecta a gente com a realidade. Você fala muito sobre isso, eu gosto bastante quando você fala sobre isso. Você sabe que você está falando isso, meu amigo, e me ocorreu uma coisa. Parece que é a vida, né? Parece não, a vida, o senhor da vida, acho que deu um chacoalhão na gente, falou assim: olha, vocês que não gostam muito de rotina, né, não? Agora, durante uns meses, humanidade, eu vou mandar vocês acabaram criando, né, um secretário aí chamado vírus, e ele vai ajudar vocês a prestar atenção em como que anda a tua rotina. Você imagina, né? Eu estou aqui pensando, todo mundo de quarentena. Agora está até mais flexível, mas durante um tempo rígido, né, já? Em casa, vendo as mesmas pessoas, às vezes acordando no mesmo horário, o mesmo ambiente, alguns, né, numa casa pequena, um apartamento pequeno, repetindo o processo, porque não podia ir para a rua, não podia mais ir para a casa dos amigos, né? Sair para um restaurante, uma coisa assim. Quanta gente que, abre aspas, pirou porque não estava pronto para enxergar a sua própria rotina, né? E outros se encantaram com coisas que não viam nessa rotina. O que faz diferença para a gente olhar para as mesmas coisas, como você está falando da delícia da rotina, né? Para as mesmas coisas e ter esse olhar de, isso pode ser agradável. Poxa, está repetindo, mas tem coisas muito boas aqui. O que é o diferencial nessa linha? Ricardo, nós precisamos reaprender a olhar as coisas de uma forma diferente e olhar, eu estou falando olhar efetivamente. O Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que eu gosto muito, ele nos convida a refletir sobre como estamos olhando o que está ao nosso redor. E nós andamos muito distraídos. É comum passarmos no hall do nosso prédio e tem flores muito bonitas, nós vemos que tem alguma coisa vermelha ali, passamos, mas o nosso cérebro não capta mais as nuances da nossa hipervelocidade do dia a dia. Tem um texto meu que eu falo sobre a correria, eu não sei se eu te falei já sobre isso em algum momento, que a correria é desculpa moderna para falta de afeto, para falta de conectividade. A gente está o tempo todo dizendo, está muito corrido, olha, me perdão, você nunca mais me ligou, não apareceu, é a correria. Você não ligou para sua mãe, é a correria. Você se diverte com seu filho? Não, é uma correria. E aí, nessa correria, o nosso olhar se distrai. E às vezes, dentro de casa, você vai começando, o tempo que você fica dentro de casa, você também vai descobrindo outras coisas. E não é objeto, não é sobre o quanto a sua casa é equipada, mas o quanto cada coisinha que às vezes passam despercebido nesse nosso olhar apressado, nesse olhar muito turbinado. Hoje em dia, a nossa atenção é muito dividida. É comum você ver uma pessoa assistindo televisão, com o celular na mão, e ao mesmo tempo fazendo a refeição. Isso não pode dar certo, porque nós nos acostumamos a acreditar que ser multitask
é uma habilidade do homem do futuro, do homem inteligente, do homem preparado. Eu até mandei um conteúdo para você do meu podcast, que é o Humancast, que falava sobre isso, que eu lembro. Que nós falamos que ser multitask, fazer tudo ao mesmo tempo, é a especialidade humana. Você é maior quando você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Quando, na verdade, não é bem isso. Isso é uma qualidade primitiva. Quem precisava fazer várias coisas ao mesmo tempo era o homem das cavernas, porque enquanto ele caçava, ele tinha que se preocupar em não ser caçado. Enquanto a mulher amamentava a sua cria, ela precisava ficar olhando, porque um animal poderia vir lá para se alimentar da sua cria. Então, se alimentar, caçar, fazer suas atividades e ao mesmo tempo olhar outras, é uma atividade da nossa animalidade. Então, você fala bastante no mindfulness no seu conteúdo. Você fala bastante no estar presente. Boa parte da nossa desconexão com essa felicidade, com essa alegria que nós podemos sentir no nosso coração, se dá com a nossa cabeça estar muito lá na frente ou muito no passado. Por mais que pareça clichê, a gente precisa reeducar a nossa percepção. E aí, dentro da pandemia, na rotina, como a gente está vivendo agora, que é o que você falou aí, então é uma pergunta provocativa, nessa rotina, nós vamos descobrindo outras coisas que nós não fazíamos. Óbvio, pais descobriram filhos. Parece mentira, mas é verdade. Tem pai que nunca brincou efetivamente. Full time, ou falando ali, está com atenção total para o filho. Tem mãe que nunca tinha feito o exercício, o deverzinho de casa, nunca mais... Um monte. Agora está fazendo um monte, né? Estou desesperado, né? Eu acho que é bem por isso, sabe, Ricardo? Ai, meu amigo. Educar o olhar, a gente passar a olhar as coisas diferentes. Eu sou fã, sabe, dessa abordagem. Hoje cedo, né? Eu levei meu filho para poder fazer um exame para tirar a carteira de habilitação, e bem cedinho. Aí na volta eu falei, vou gravar aqui, né? O cafezinho com o Ricardo. É um lugar bonito, né? Mesmo que uma queda d'água, é perto de uma lagoa e tal. Aí eu parei, eu estava até conversando no início do evangelho, o pessoal que acompanha, né? Eles falam assim, hoje eles nem estavam prestando atenção na mensagem, né? Eles falavam, Ricardo, que lugar bonito é esse, né? Mas eu acho que é esse o processo. A gente, às vezes, você foi perfeito, né? A gente se esquece, né, de ter esse olhar suave para as coisas simples do dia a dia, como a natureza, né? Um animalzinho passeando, as coisas simples mesmo, dentro de casa, né? Como brincar com o filho, um bom papo como esse. Eu falo assim, isso para mim segura, é um tesouro. Me chama para muita coisa, não, que isso não me chama atenção. Um amigo fala assim, vamos conversar? Aquela conversa gostosa, sadia, vira. A gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Eu fico imaginando como é que Jesus passava os melhores momentos dele. Porque se ele não estava lá em conexão com Deus, né, nas noites reflexivas, ele estava com os discípulos ou fazendo bem, ou na casa de Pedro fazendo o evangelho, estava com amigos e aproveitando o tempo, né? De uma maneira enriquecedora. E às vezes a gente perde tanto tempo com bobagem, não que as redes sociais não sejam importantes, né? Ou o celular não seja importante, mas eles não podem substituir coisas essenciais, né, Jaime? Para que as pessoas não fiquem vivendo de maneira fake, né? A palavra da moda agora, tanta gente fake, a pessoa vive uma vida fake e esquece da vida real. É verdade, Ricardo. Inclusive, eu não sei se você viu, na próxima semana eu vou lançar um conteúdo lá no meu podcast que fala sobre as roupas virtuais. Eu tenho falado bastante por aí já há um bom tempo sobre essa dissociação entre o ser e o parecer. Você é ou você parece. Então, boa parte da sociedade, por conta dessa hipervisibilidade, de querermos o tempo todo estar em exposição, são os próprios pais querendo que os filhos sejam relevantes no mundo digital. Você vê muita criança sendo filmada, criança com luzinha atrás, criança repetindo texto que não sabe. Inclusive, do Setembro Amarelo, teve criança, não sei se você recebeu, filmada para reproduzir textos falando sobre o suicídio. Então, os pais muito preocupados em trazer essa relevância, as pessoas muito encantadas com isso tudo. Mas, na verdade, o que a gente deveria agora estar preocupado
era em ensinar as crianças, ensinar as pessoas a lidar de uma forma mais inteligente com a internet, com o tempo, porque vivemos uma época de muita distração. E aí estar aqui no Evangelho agora é estar consumindo um bom conteúdo, é estar conectado, você tem uma comunidade muito grande que há muito tempo lhe acompanha e que gosta, vai começar o dia muito bem, começou já lá no café e agora está se conectando por meio de um conteúdo que é um conteúdo suave, que vai energizar o dia, mas aí depois você não pode passar o dia inteiro só na internet, no celular, nas redes sociais, e buscando esses mecanismos, são mecanismos de compensação da sua rotina. Porque a gente volta naquela questão da distração, de que tudo na vida parece que é parcial. Você nem está na televisão, nem está no celular, nem está comendo, e isso causa um problema muito grande, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender e ensinar as crianças, as pessoas. Inclusive, Ricardo, eu estou falando isso porque o excesso de tela, o excesso, estou falando, de conexão digital, traz também angústia e sensação Com certeza. de felicidade, sabe? Com certeza. Não, a colocação é perfeita, perfeita. Eu fico pensando assim, exatamente, você usou uma expressão muito interessante, mecanismo de compensação, né? Como a gente fica às vezes, compensando algumas questões internas que a gente não dá conta de lidar com a gente fora, né? Então, eu nem percebo isso, mas eu não consigo ficar com os meus sentimentos. Deixa eu ligar, antigamente era televisão, né? Já, primeiro era televisão, 5 horas, 6, 7. Fulano, você tem tempo de ler? Não, não tem tempo nenhum. Pô, mas estava 6 horas na televisão. Aí vem a internet, né? Site. Aí agora são as redes sociais, horas na frente do Facebook, do Instagram, e muita gente não consegue fazer esse mergulho interior. Não, e te falo mais. Eu fico pensando, até mesmo na questão do evangelho, eu acho lindo a gente estar muito aqui, mas isso aqui é um conteúdo expositivo. A vivência é no cotidiano de cada um de nós, né? Por exemplo, uma coisa que os espíritos amigos nos falam, que é interessante, é isso: quando um espírito maravilhoso nos ensina como Cristo, ele está falando da luz dele. Eu preciso criar a minha própria luz. Ele me inspira, mas ele não está me dando a luz dele, né? Eu tenho que criar a minha própria luz. O que eu quero dizer? O que você está falando é muito sério, né? Porque se a gente foge das experiências, porque a gente tem a teoria, não, eu já li, né? Ou eu já fiz e tal, mas e viver, olhar para si, né? E transpor isso no relacionamento ali do dia a dia, nas coisas. Eu lembro de uma fala do Guimarães Rosa, eu adoro essa frase dele. Ele fala no Grande Sertão Veredas que felicidade são momentos de desassossego que você experimenta numa terça-feira qualquer. Essa coisa descompromissada, né? É aquilo. Você está ali naquilo. E não é razão, né? É a alma que está conectada. Você está vivendo isso. Eu acho que esse é um chamado importante para a gente viver, né? Sem dúvida. E o Sêneca fala que a felicidade, ele fala, você adora também, não é Adoro o fácil. Sêneca. Ele fala, não é fácil alcançar a felicidade, que quanto mais nós procuramos a felicidade, mais nós nos afastamos dela. Então, porque nós podemos nos enganar no caminho, tomar a decisão errada, porque isso está relacionado à pressa. Quanto mais apressados, mais estamos distantes. E aí, onde é que a gente tem procurado a felicidade? Nesses objetos de compensação, objetos de distração, nessa questão de eu preciso ser relevante. Eu estava aqui comentando, acabou que eu esqueci a história da roupa virtual, que eu vou falar, é que hoje em dia a gente falar eu quero parecer é mais importante do que ser. Eu prefiro tirar uma foto na praia do que efetivamente tomar um banho de mar, eu quero aparecer dessa forma. Mas agora, Ricardo, tem empresa criando roupas virtuais. Eu vou soltar um conteúdo sobre isso na próxima semana. Roupa virtual é uma roupa que você paga efetivamente, paga por ela, não paga barato, para que você monte essa roupa virtualmente e você possa postar as fotos. Ou seja, você não tem a roupa, você não parece porque você não alugou, você só visibilizou a sua imagem naquele formato e você pagou por isso. Ou seja, parece que as coisas estão meio fora da casinha. Peraí, eu não preciso mais ter porque eu quero me sentir belo, bonito e atraente, eu quero me sentir muito bem. Eu não preciso mais agora parecer, eu não preciso ser, eu nem preciso nem mais ter.
Agora o que importa é o que as pessoas vão achar sobre como eu vou me apresentar no universo digital. Ou seja, é a liquidez total da nossa relação com quem nós somos efetivamente. É a vaidade num patamar altíssimo. E isso também cria a angústia, que é a angústia de você fazer aquilo ali, você se sentir super feliz, porque colocou aquele filtro, colocou aquela roupa virtual, e automaticamente você olha para si mesmo, você não é aquilo, você não tem aquilo, você não representa aquilo. Eu trago também de novo essa questão, porque o próprio Aristóteles falava que a felicidade é a finalidade das ações humanas. Isso quer dizer que todos nós estamos fazendo esse tipo de coisa, estamos nos conectando de uma forma diferente para poder buscar a felicidade. Mas como é que efetivamente nós vamos alcançar a felicidade? Como é que a gente vai abraçar a felicidade na nossa vida? Ou melhor, reconhecendo que também teremos dores e alegrias em momentos inconstantes, mas como vamos entender que a felicidade é possível, que nós seremos plenos? Isso é perfeito. Nossa, você vai falando assim, eu sou suspeito, eu amo filosofia, né? E aí você fala, citou Sêneca, que eu quase olhei para trás, as cartas do Cílio, eu tenho uns 3 volumes aqui. Eu fiquei com umas 10 encarnações para ler esse negócio, para ver se entra na alma, né? É É incrível. um tesouro todo. Você citou Aristóteles de novo, que é outro gênio nessa questão. E uma das coisas que me chama atenção, né? Você vai nos inspirando aqui, que me chama muita atenção, principalmente na filosofia clássica, é como que a medida da felicidade era colocado na vida reta, né? Isso, na integridade, no ser íntegro, né? Desde a época dos pré-socráticos a Sócrates. E me chama muita atenção porque é uma linguagem da integridade que não tem a roupagem da religião, embora seja espiritual. Então, assim, viver uma vida reta, íntegra, uma vida de caráter. Aí você vai lá para o Oriente, a filosofia budista começa a nascer nessa linha, né? Respeite todos os seres, né? As formas de vida, a natureza, todo animal tem o direito à vida, o trato com o outro, e a gente chega em Jesus, né? Então, você pega aquele contexto aí extraordinário, e o Cristo mostra que além de tudo isso, se a gente não tiver amor, não resolve nada, né? Quer dizer, pode ter uma ética de ferro, né? Não, eu não erro, eu sou honesto, eu faço tudo, não, eu respeito as formas de vida, mas com a cabeça. E às vezes a gente não traz o coração. Tudo isso porque, assim, eu queria te perguntar, aonde que entra nessa percepção do dia a dia o coração, né? De transformar coisas simples que para algumas pessoas passa batido, foi o que você falou, o olhar ele fica viciado, né? Você vê e não enxerga. Em contrapartida para outras pessoas, a pessoa ela enxerga até mais, né? Ela pega uma coisa mínima que seja e aquilo é um momento de desfrute, de deleite, de paz. Porque eu imagino que quem consegue esse tipo de conexão, ele está mais protegido contra a tristeza delongada, que tristeza a gente vai ter, mas para virar uma depressão. Consequentemente, se você vê sentido até na dor que você está crescendo, né? Você vai se proteger contra o possível ideia suicida, vai levar a vibração. Então, o amor, né, que Jesus colocou no meio desse processo todo como a medida transformadora de todas as coisas, o que a gente consegue trazer na prática, né, no cotidiano, né, no dia a dia, para trazer mais sentido para as nossas vidas? Cara, isso é uma pergunta de ouro, né? Porque é uma pergunta que todos tentam responder. Os pensadores já deram várias dicas de como podemos progredir, melhorando esse olhar, fazendo com que o coração vibre de uma forma diferente. O seu próprio conteúdo é muito sobre isso, é muito sobre como você se conectar com o teu maior potencial dentro de si mesmo, porque é muito importante que nós tenhamos esses guias, esses inputs, esses impulsos, que são gatilhos que são ativados para o bem. Porque todo dia nós temos os gatilhos que não são tão legais também, que ativam a nossa tristeza, essa nossa distração, são cobranças externas, mas principalmente cobranças internas. Nós nos cobramos muito, e aí com todos esses mecanismos de cobrança, esse turbilhão mental, nós sempre pensamos, nossa, peraí, a minha felicidade, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito
com a minha vida. E aí se escuta muito que a família é o maior celeiro, é a maior fonte dessa felicidade. Só que quando as pessoas olham para dentro da família, Ricardo, é onde estão os maiores desafios no relacionamento. É onde Tribufu tá tudo aqui. as tretas todas. Não teria psicólogo, não teria nada se não existisse a família. Ah, é. E aí, Ricardo, a gente pensa, meu Deus, e aí tem essa pergunta que você acabou de fazer. Gente, o que eu faço então na minha vida? Onde eu vou buscar essas referências para me fortalecer? Bom, eu costumo pensar, e é uma coisa que eu aprendi muito com a Catarina, minha esposa, ela diz que nós não podemos dar poder ao mal maior do que ele tem. E ela fala isso de uma forma muito doce, de uma forma muito sábia. Porque muitas vezes as coisas acontecem com a gente, e o mal a gente vai aqui não colocar no ponto de vista do outro apenas. São as coisas que acontecem que não são boas, que não nos causam alegrias. São coisas que nos trazem angústias. E, via de regra, quando essas coisas acontecem, os gatilhos que são ativados em nós, a forma como reagimos, via de regra, é uma reação de repulsão, é uma reação de... A angústia gera raiva, gera cólera, gera o medo, gera emoções que são emoções que fazem com que nós nos encolhamos muito. Então, quando nós não damos ao mal o poder de se potencializar dentro de nós, já é um caminho para que o nosso coração se serenize. Mas aí você faz, Jaime, tá bom, mas qual é o gabarito para isso? Parece ser fácil você falando, você não se afeta. Gente, eu me afeto muito, por isso que eu estou falando que é a Catarina que me ensina isso, porque ela sempre traz isso de volta e fala, meu irmão, calma, a gente não pode dar esse poder maior ao mal, porque ele por si só já veio carregado de negatividade. Então, quando nós lembramos dessa frase, desse ensinamento, nós nos colocamos numa situação que é uma situação de serenidade, que o Haroldo falou na fala dele bastante essa semana no Evangelho, a serenidade, que é a serenidade de dizer, olha, eu não vou me afetar por isso, porque eu estou vendo que uma atitude que não é uma atitude boa, isso não está me fazendo bem, então eu vou focar no que é melhor. É fácil, gente, não é tão simples assim. Mas quando temos a consciência de que não podemos potencializar, dar ao mal o poder de nos alcançar, nós já estamos num caminho, no meio do caminho. Porque o maior problema disso tudo, Ricardo, só para concluir, quando o pior dos outros, o pior que vem da vida, o pior que vem do mundo externo, vem até nós e destrava as chaves e as lacunas. Cadê as suas chaves aí? Pega a chave depois aí, pega a chave e destrava o nosso pior. Então nós não podemos dar o poder para que o mal, para que o pior dos outros destrave o pior que está em nós. Porque se o pior que está em nós vem à tona, aí sim nós começamos a entrar num ciclo de sofrimento. E não vale a pena, porque é melhor ser alegre do que ser triste, né? Já dizia o poeta, né? É melhor a gente estar em paz com o nosso coração e não dar o poder ao mal de retirar de dentro de nós as nossas sombras. Não, isso é muito profundo, né? Eu me lembro de um texto do Charles Chaplin, onde ele falava, um texto dele famoso chamado As Escolhas e a Vida. Eu lembro que eu li esse texto, eu estava no terceiro ano, né, no ensino médio, ia fazer vestibular, cheio de tensões e tal. E aquele texto, não sei, sabe aquela coisa do texto que encontra a hora certa, a chave com a fechadura, né? Era aquilo, aquele momento, né, de medo, de dúvida. E eu era uma pessoa muito ansiosa por uma série de situações, estava começando nessa parte espiritual, a entender algumas coisas, mas verde. Não que não seja, né, mas bem mais verde. E aí, aquele texto me mostrou uma coisa muito legal. Você está falando, isso está despertando aqui. O Chaplin fala, né? Quando eu acordo, eu tenho duas formas de ver a minha vida, né? Eu posso ver tudo como um problema, ou eu posso escolher ver tudo como uma solução. E aí ele vai descrevendo a rotina dele,
que é como ele levantava aqui, ele morando em Londres já, tá chovendo, não tá chovendo, e ele vai descrevendo a rotina dele. E ele faz um paralelo, quando era o dia dele, né, quando ele queria ver tudo ruim, e quando as mesmas coisas eram o dia dele, quando ele escolhia ver tudo bom. E aquilo fez um clique. Nada que eu não tenha ouvido antes, mas naquele momento fez o clique. Então, por que eu estou trazendo isso? Eu fico imaginando que quem está agora nos escutando, te ouvindo em especial, tem essa chance, né, de esse clique funcionar. Porque a gente já ouviu diversas vezes que a vida é um presente, né? A gente sabe que a vida é especial, a gente sabe que a gente precisa amar, né? Que não faz sentido viver no futuro, no passado, mas por algum motivo a gente ainda continua vivendo no futuro e no passado, ama pouco, reclama demais, superdimensiona. Mas acho que é isso, né? Quando a gente toma decisão, porque no final das contas, é isso que eu queria dizer. O Chaplin falava assim: viver é uma decisão. Então eu decido ser feliz, eu escolho, por isso escolhas é a vida. Eu escolho ser feliz, né? É o que você está dizendo, a gente tem que escolher, né, Jaime? Fala assim: apesar de tudo, que não está do jeitinho que eu queria, eu escolho ser feliz, né? Eu escolho acreditar na vida, eu escolho acreditar que amanhã vai ser um dia melhor do que hoje, né? E que hoje pode ser um dia melhor do que ontem, porque eu escolho ser melhor. Não é essa linha de raciocínio? Porque se a gente não tomar posse da gente mesmo, né, Jaime? Se a gente não tomar posse da nossa vida, todo esse conhecimento maravilhoso vai se esvaindo, né? E a gente perde o melhor da festa, né? A gente acorda já desencarnou de novo. É verdade, Ricardo. Você estava falando aí, cara, eu queria aproveitar para pedir permissão para contar uma história pessoal minha, Hum. que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, cara, há muitos ou alguns bons anos atrás, eu já era um executivo, digamos, bem-sucedido, já tinha viajado a alguns lugares do mundo, já tinha feito quase todas as coisas que eu imaginei que eu poderia fazer do ponto de vista terreno, digamos, aqui. Uhum. Não é? Não era uma pessoa extremamente rica, mas eu vivia muito bem. Era eu sozinho, morando no Rio de Janeiro e longe de casa. Mas eu já tinha alcançado alguns patamares que eram patamares que eu achava que eram muito razoáveis. E então, em algum momento eu parei e pensei, nossa, não está me dando mais liga, assim, eu não estou mais feliz, eu não me sinto preenchido, eu não tenho ânimo para fazer as coisas, eu vou trabalhar e eu volto. Quando o carro entra na garagem, eu morava em Botafogo na época, parava ali, eu dizia, nossa, que vida sem sentido, o que eu vou fazer agora? Estava afastado do movimento espírita, eu trabalhava muito, viajava muito, ia em reuniões esporádicas, e aí, quando o carro embicava, eu lembro bem, Ricardo, eu dizia, poxa, eu vou entrar aí agora, vou pedir uma pizza, vou assistir alguma coisa, ou eu posso encontrar amigos. As coisas perderam um pouco o sabor. E elas começaram efetivamente a ficar pouco saborosas. Eu comecei a achar que minha vida não tinha mais sentido. Eu comecei a me sentir triste, sabe, Ricardo? Mas não era uma depressão, eu não estava imobilizado, eu continuava trabalhando, entregando resultado, continuava lendo, ia a museus, mas eu sentia um vazio dentro de Vazio. mim. Mas eu acredito na vida após a morte. Eu acredito que que existe alguma coisa além do corpo físico. E daí eu pensei, sabe uma coisa? Eu acho que tanto faz eu viver ou não viver. Tanto faz eu estar aqui nesse plano. Tanto faz eu estar na Terra ou não. Eu não acho que tem significado nem tem importância mais a minha vida aqui. Eu acho que não tem um grande impacto. Então, eu comecei a pensar, Ricardo, em qual seria efetivamente a e o que aconteceria se eu tirasse a minha própria vida? Uhum. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu vou tirar a vida, e aí vou passar um tempo lá do outro lado em sofrimento, porque eu acredito nisso, e aí depois algum parente vai me resgatar, mas eu não quero mais ficar aqui, eu encho o saco, não quero saber de futebol, não quero saber mais de nada, não quero me relacionar, não quero, eu não estou afim mais. E aí eu, de fato, estava
pensando, cheguei até a pesquisar no Google, Ricardo, em como seriam formas indolores de cometer o suicídio. Olha que coisa. E aí, Ricardo, eu parei e fiz, eu vou planejar isso, eu vou pesquisar, mas antes eu vou fazer aqui sou engenheiro, né? Eu sou de números, você sabe disso, algoritmos. Eu vou fazer aqui um algoritmo, vou fazer uma conta e vou relacionar o impacto que isso causaria nas pessoas. Porque se para mim não tem diferença, eu vou olhar o impacto que isso vai ter nas pessoas. Então, Ricardo, eu comecei a colocar o nome de algumas pessoas no caderno, e nesse caderno eu colocava uma nota. Eu coloquei lá minha mãe, eu coloquei 5 mais, Dona Clélia. Meu irmão Luiz, eu coloquei 5 mais. E aí eu coloquei lá, meu melhor amigo, 5. Meu amigo que eu adoro, que está lá em Nova York, Rodrigo, 4. Vai ficar muito impactado um ano, mas depois vai esquecer, vai tocar rotina. Então eu comecei a fazer uma lista do planejamento da minha partida e o quanto isso ia afetar, o quanto eu ia causar de sofrimento nas pessoas. Então, quando eu acabei aquela lista, Ricardo, as lágrimas vieram aos meus olhos e começaram a molhar o caderno e a tinta. Porque eu me dei conta do quanto eu era amado. Eu me dei conta do quanto a minha ausência traria tanta tristeza para tanta gente. Então, naquele momento, quando minhas lágrimas começaram a vir ao caderno, e eu vi aqueles 5 mais, os 5, 4, eu falei, eu não posso partir, eu tenho que ficar aqui, que não seja para eu sorrir mais, mas para que eu possa fazer essas pessoas sorrirem e fazer com que a vida delas seja melhores. E, Ricardo, como é verdade que tudo passa. Logo depois eu mudei de trabalho, logo depois eu comecei a trabalhar com educação, minha vida foi mudando, eu tive outras experiências negativas na vida, sim, mas as coisas começaram a melhorar, e olha que coisa, agora eu que recebo mensagens de pessoas que depois de terem lido o livro Empatia, o meu livro, dizem, Jaime, muito obrigado, eu pensava em me matar, em tirar minha vida, e agora, depois que eu li o seu livro, eu encontrei um novo significado por meio da empatia. Então, hoje, eu sou uma pessoa extremamente feliz, tenho uma esposa maravilhosa, adoro compartilhar conversas como a nossa, adoro compartilhar conteúdo, adoro conversar com os amigos que tanto amo. Depois disso, conheci pessoas incríveis que mudaram a minha vida, como o Rossandro, como o Haroldo, como o Luiz Saigusa. Conheci pessoas que mudaram a minha vida, conheci minha esposa, que mudaram tanto a minha vida, e que hoje eu sou um ser humano grato. Não só grato por ter conhecido essas pessoas, mas também por ter conseguido olhar o impacto que causaria, a minha tristeza causaria nas outras pessoas. E por meio desse impacto, eu consegui encontrar a minha alegria. Eu queria compartilhar essa história contigo, me deu vontade. Cara, que coisa! Eu estou aqui agradecendo a Deus, você não faz ideia. Primeiro, assim, se eu já te admirava, admiro o triplo, porque ter essa hombridade, essa autenticidade, para mim isso é amor, né? Essa amorosidade de poder compartilhar um momento tão importante da tua existência com a gente, deixar que cada um de nós faça parte dessa aprendizagem. Nossa, obrigado, meu amigo. Vale a Isso não tem pena, tamanho. Olha os eu comentários. estou emocionado aqui, porque Muito vale a obrigado. pena, vale a pena viver, vale a pena ficar pelo outro, Com vale a certeza. pena encontrar alegria nas coisas pequenas. E eu encontrei alegria nisso, escrevendo poemas, conversando com pessoas, conhecendo Bom. gente como você, que Deus colocou na minha vida, e que por alguma razão essas pessoas, você viram, brotam na minha vida, as pessoas perguntam, não, mas como é que você conheceu o Haroldo? Eu falei, gente, sei lá. Como é que conheceu o Ricardo? Eu digo, foi por meio do Rossano. E como é que. E Deus foi abençoando, sabe? Trazendo gente que não necessariamente são pessoas conhecidas, mas são pessoas que encheram a minha vida de amor, de afeto. O que Tudo mais passa, vale. gente. E é Tudo o que passa. mais vale, né, meu irmão? Porque, nossa, eu fico aqui pensando, você vai falando, acho que cada um de nós agora viajou em histórias que a gente guarda às vezes para si, né? E quem nunca viveu momentos de questionamento? Quem nunca?
Quem nunca teve, nem que seja um instantezinho, né, uma vírgulazinha de dúvida se valeria a pena viver com as dificuldades? Quem nunca? Pois é, Ricardo. Né, e eu falo assim, e ter essa percepção de que existe um amanhã melhor do que hoje, né? Que depois, então, são essas frases simples, mas que são fantásticas. Depois de toda a noite escura, ouvi tanto isso dos amigos espirituais nos tratamentos. Depois de toda a noite escura, lembre-se, vai vir um dia claro. Parece uma coisa óbvia, né? Mas na hora que a gente está no meio da noite escura, é tão bom ver isso, né? Né? Depois de todo furacão de nível 5, ele vai terminar fatalmente numa brisa suave. Então calma, né? Porque não importa o tamanho da tua dor, da sombra escura que a gente sente que às vezes possa estar passando, existe um amanhã alvissareiro, né? Te esperando, mas você tem que atravessar essa ponte. E ter essa coragem de atravessar a ponte é que faz a diferença, né? Eu acho assim que essa é a nossa proposta, até compartilhando com todo mundo, né? Do nosso bate-papo, né, da gente estar aqui no Evangelho, você trabalhando do jeito que tem feito, e tantos amigos, como você citou, e tantas pessoas, né, de religiões ou não religiosas, de ONGs, mas mostrar que realmente a vida vale a pena, independente dos desafios de hoje. Nossa, já obrigado, viu? Não, acho que assim, o meu obrigado aqui em nome de todo mundo, essas 8.000 pessoas aqui, né, todo mundo quer te agradecer. Mas é tão emocionante, Ricardo. Tocou meu coração aqui, sabe? Eu queria dividir isso. É uma história que eu só contei uma vez até hoje, que foi lá para o pessoal de Londres, que por sinal está compartilhando aqui a live hoje, o pessoal lá do Francis, né? Agora que eu lembrei, você colocou aí, eu contei para eles e contei aqui para vocês. Eu acho que a nossa obrigação agora, sabe, diante de ver todo o poder, toda a força que Deus nos dá, o sol, a vida, a família que nós temos na medida que ela foi dada, que é a família que nós precisávamos, agradecer a vida. Eu lembro muito de Zaqueu, sabe? Aquela música lá, que é uma música que eu adoro, que é Como Zaqueu. Vamos cantar ela hoje. Vamos cantar junto? Aquela música me emociona porque a gente tem obrigação de subir o mais alto que a gente puder, só para poder olhar para Jesus. Porque daqui de baixo, às vezes, não conseguimos enxergar. É muita tralha em cima, é muito problema, é problema familiar, é no trabalho gente querendo passar para trás, é tanta coisa negativa. E aí a gente precisa tomar o Zaqueu baixinho, o Zaqueu, somos nós lá, diminutos na nossa vida. Então, quando a gente sobe, a gente vai para aquela árvore, para a árvore da espiritualidade, para a árvore da vida, a gente automaticamente se coloca numa posição de poder, de alguma forma, enxergar a bondade de Deus, enxergar o guia que Jesus pode ser para a nossa vida, sabe? É tão especial isso. Demais. Nossa, Jaime, demais. Lindo demais, demais, demais. Nossa, se deixar, nós vamos, né? Nós vamos sábado, domingo aqui, que essa conversa aqui tá. Essa prosa boa, né? Desse evangelho lindo. Que delícia. Você falou pra gente dos podcasts. Fala para o pessoal que não sabe, como é que eles podem te achar? Fala do livro Empatia, que é maravilhoso. Dos podcasts, inclusive, eu escuto, gente, são fantásticos. Divulga, deixa o povo te seguir em algum lugar aí. Tá bom. O meu podcast chama Humancast, que é Human, né, que é em inglês, Cast, que é um podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Ele está no Google Podcast, ele está no Spotify, ele está no Apple Podcast. Onde você procurar, colocar lá Jaime Ribeiro, Humancast, Human Cast, você vai encontrá-lo. Para quem tiver dificuldade de encontrar nas plataformas, lá no meu canal do Telegram, que se chama Século XXI, por Jaime Ribeiro, eu sempre posto também os meus podcasts lá. Eu gravo podcast a cada 15 dias, às vezes eu faço 2 numa semana. Eu não tenho muito esse aprisionamento, eu me libertei desse aprisionamento do universo digital, sabe, Ricardo? Não é um definitivo,
mas agora eu precisava de mais tempo para outras coisas, então eu coloco a cada uma semana ou a cada 15 dias, mas eu coloco com essa regularidade de pelo menos a cada 15 dias lá no podcast. Mas no Humancast, 3 vezes por semana eu coloco algum conteúdo lá para o pessoal. É bem fácil achar lá no meu Telegram. E no Telegram eu faço isso. Eu coloco, hoje, por exemplo, eu coloquei uma indicação de um filme, um documentário sobre redes sociais que está na Netflix. Eu sempre trago essa boa. discussão. Não, fantástico. E fala do seu livro, o pessoal meu livro! Mostra pra gente. Ai, gente. Esse aqui é uma empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro. Sem dúvida. Você pode encontrar na Amazon e na hiperlivros.com.br. Esse livro aqui fala sobre essa habilidade prioritária hoje para a humanidade, que é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente. Eu tenho um livro infantil também chamado Dora, A Raça do Amor, que fala sobre as habilidades humanas para crianças a partir da adoção animal. E tem um outro livro também que chama Empatia Todo Dia. Nossa, eu não estou vendo Empatia Todo Dia aqui. O amarelo, ele está por aqui. Ele está por aqui. Um livro amarelo. É um livro que eu fiz, que é um livro destacável. Você tira as páginas dele para poder dar para as pessoas as páginas com pensamentos. É um livro muito bonito, a capa foi feita pelo artista plástico Felipe Guga, que eu amo também. É um livro lindo também. E aí é isso. Fantástico, nossa, fantástico. Eita, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado, viu? Por compartilhar desse momento precioso com a gente, né, de maneira tão generosa, afetiva, tão próxima do nosso coração. Obrigado mesmo. Tenho certeza que eu falo em nome de todo mundo que está aqui feliz, entusiasmado, né, e com certeza vão te acompanhar, vão estar juntinhos de você aí nessas reflexões profundas, viu? E volte mais vezes, vamos marcar para você voltar mais vezes, com certeza. Volto sim. Eu falei para o pessoal, eu sou vocês aqui. É verdade, gente. Eu sou vocês. Eu que é uma alegria. Obrigado pelo convite, Ricardo. Obrigado. É sempre bom, né, te ver, ouvir. Quando você manda um áudio aí, eu fico com aquele sorrisão, a gente já fica feliz te ouvindo. É tão bom. E aí, queria também te parabenizar, né, por essa semana. É uma semana incrível, por tudo que você tem feito pela humanidade, por essas pessoas que te seguem, a aprender muito mais coisa, não só a aprender sobre o quanto elas podem confortar o coração, mas também viverem mais plenas, seja descobrindo sobre como viver melhor financeiramente, viver melhor emocionalmente, viver efetivamente melhor, extrair desse mundo o que as pessoas efetivamente precisam, né? Que às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Então você dá essa direção e eu fico muito feliz porque é tão bom a gente ver gente fazendo bem pela humanidade, né, Ricardo? Eu vibro muito, eu sou um torcedor. Eu sou realmente um torcedor quando eu vejo pessoas como você fazendo diferença, sabe? Porque a gente precisa demais. Gratidão. Tá vendo, gente? Ele começou com humildade, a modéstia e termina assim também. Essa é a congruência do homem de bem. Nós temos que aprender com ele, viu? Não, nada. E a gente vai cantar aqui ou não vai? Oi? Vamos agora. Te cantar lá fora, vamos junto. Vamos aqui cantar Zaqueu. Você canta aqui, ó. Todo mundo. Gente, ó. Primeira vez que o nosso bate-papo, entrevista aqui vai terminar com música. Olha! O entrevistado cantando. Não, falou, você tem que cantar, ué. Vou cantar com você. Canta aí. Mas eu adoro ela, é linda demais. E a energia dela, né? Olha lá. Com Zaqueu, quero subir o mais alto que puder, só pra te ver, olhar para ti.
e chama a sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, faço tudo pra te seguir. E agora, todo mundo! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensine a descansar. Quero amar somente a ti, meu Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós. Faz um milagre em nós. Jaime Ribeiro, tô toda arrepiada. Arrepiou. Muito potente, né? Beijo enorme, beijo enorme. Carinhosa, Catarina, família toda, obrigado por tudo, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado a você, meu amigo. Muita paz. A nós. Oh, até breve, até muito breve. Breve.